Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus ao seu coração. Tempo atrás, um cientista, um estudioso, não cristão, ele comentou que quando eu e você, quando o ser humano toma decisões, fazem escolhas em paz, o acerto é mais de 80%. É interessante que nós temos esse grande privilégio de termos a paz de Cristo Jesus. Ele diz: eu deixo a minha paz, não como a paz do mundo, mas a minha paz. E aí nós podemos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nessa paz, viver essa vida gostosa, essa vida abundante, essa vida de êxito em Cristo Jesus. No programa anterior, nós começamos a conversar sobre a comunhão do Espírito Santo e ministramos quando Jesus ressuscitou e Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E nós usamos uma ilustração, soprando um balãozinho, uma bexiga, e usando a palavra grega enfusal. En no grego significa dentro, fusal é soprar, então estar cheio do Espírito Santo. Jesus soprou dentro deles o Espírito Santo. Ok? E agora então eles têm os frutos do Espírito Santo, ou se você preferir, o fruto do Espírito Santo. Só que essa é uma experiência, é a experiência do novo nascimento. Todo cristão, todo aquele que crê que Cristo Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia Sagrada diz que ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dele. Mas agora nós falamos de uma outra experiência, quando o Espírito Santo vem sobre nós. Atos capítulo 1, momentos antes de Jesus ser elevado, ser assunto aos céus, ele está com os discípulos e ele declara assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Queridos, esta é uma outra experiência, porque nós encontramos em Atos capítulo 2, quando Jesus, depois de ter sido elevado, ser assunto aos céus, 10 dias depois, eles estavam reunidos no mesmo lugar e o texto diz que era dia de Pentecostes, porque Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias sobre a terra com o seu corpo glorificado. Aqui então ele vai aos céus e ele diz: vocês receberão agora o Espírito Santo sobre vocês, vocês receberão poder para testemunhar o Evangelho, testemunhar a minha ressurreição. Então 10 dias depois que Jesus foi elevado, o Espírito Santo veio e o texto diz que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa em que estavam sentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Então, essas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. É o mesmo Espírito Santo que pousou sobre Jesus quando ele saiu das águas do batismo. E agora então eles foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo está sobre eles, eles foram batizados no Espírito Santo. Então essa é uma segunda experiência com a pessoa do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, aqui no capítulo 12, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês desconheçam, eu não quero que vocês errem a respeito dos dons espirituais, ok? Errar por ignorância. Então, aí o apóstolo Paulo, ele então começa a ensinar aqui em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, os dons do Espírito Santo têm propósito. Os dons do Espírito Santo é para um fim proveitoso. A palavra proveitoso aqui significa um fim que edifique, né? Carregar algo que tem valor, que contribui, que ajuda. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outra pessoa, operações de milagres, a outro profecia e a outros discernimentos de espíritos, e a um variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretar. Olha o que está no versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Aqui agora então, amados, nós encontramos aqui
9 dons. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, tem 9 frutos. E os frutos revelam a nossa nova natureza, o nosso novo caráter. Nós somos. Mas agora, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele vem para fazermos. Você receberá o Espírito Santo para ser testemunha, para testemunhar de sinais, prodígios, maravilhas, da propagação do Evangelho, da mensagem do Evangelho, da destruição das obras do mal. Agora ele vem sobre cada um de nós. É muito, muito importante nós entendermos, é muito, muito importante nós sabermos a respeito disso. Aqui nós temos 9 dons. A palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Nós temos o dom da fé, nós temos o dom de operação de milagres e o dom de curas. Depois temos o dom de línguas, interpretação de línguas e profecia. Nós temos 3 dons que estão ligados aos atributos divinos, que são onisciência, onipotência e onipresença. Nós temos 3 dons de onisciência, 3 dons de onipotência e 3 dons de onipresença. São 9 os dons que vêm sobre o cristão que já nasceu de novo, que já crê em Cristo Jesus, e agora então esse cristão ele começa a fazer. Eu quero ver com você um pouquinho aqui, dentro do nosso tempo, os dons de poder. Os dons de poder é fé, é operação de milagres e dons de curar. Fé é uma fé que o Espírito Santo, é a fé que o Espírito Santo manifesta na sua vida para aquele momento necessário, aquele momento oportuno. É a fé de Deus, como diz lá em Marcos capítulo 11. É a fé que vem para realizar feitos para além da lógica, para além da razão humana. Eu costumo dizer que não fazia sentido algum um velhinho de 80 anos, chamado Moisés, levantar uma vara e abrir o mar. Isso é fé. A palavra de Deus é um livro de fé. Fé é a certeza das coisas que você espera. É a prova das coisas que você não vê. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. O justo viverá da fé. Se você tirar a fé, o justo morre. Ele vive por causa da fé. Então, nós temos agora aqui o dom da fé, dado pelo Espírito Santo. Temos também dons de curar. E aqui está no plural, dons de curar. E muitos estudiosos do assunto declaram que, por que são dons de curar? Porque você pode ter um dom para exercer e curar determinados tipos de doenças, determinados tipos de enfermidades. E agora você recebe aqui os dons no plural, para você efetivar curas do corpo. Queridos, não existe a mínima possibilidade de Deus colocar uma doença em você para você aprender uma lição. Deus, Ele chama você pela dor. Não existe isso. Adão, antes de pecar, não tinha enfermidade alguma. Ok? Então, o pecado é que permitiu com que Satanás e seus demônios colocassem enfermidades sobre as pessoas. E agora, então, vem o Espírito Santo e ele, então, combate essa ação maligna, satânica de doenças, trazendo cura. E também operação de maravilhas. Operação de maravilhas é diferente de curar. São milagres extraordinários. São milagres que você não consegue descrever com palavras. É o morto ressuscitando, é o paralítico andando. É uma pessoa que nunca enxergou, nasceu cego, começa a enxergar. É uma pessoa que nunca ouviu, começa a ouvir. São operações de maravilhas. Então são dons do Espírito Santo, dons de poder, dons de onipotência para a igreja, para que a igreja possa levar o Evangelho, levar a salvação, destruindo as obras do diabo e manifestar o reino de Deus. Permitindo Deus, na próxima semana, nós queremos continuar esse tema tão importante, tão necessário para a nossa vida cristã diária. Eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail para abatv@aba.org.br. Como é que você tem recebido a nossa programação? Inclusive, se tiver uma necessidade de oração, queremos orar juntamente com você. Amém? Manda aí o seu e-mail para nós. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque, de fato, quando Jesus foi assunto aos céus, foi elevado aos céus, nós não ficamos órfãos. O Espírito Santo foi dado para estar dentro de nós e para estar sobre nós,
Obrigado, Espírito Santo. E eu quero que o Senhor agora, por gentileza, esteja tocando cada vida e cada coração, trazendo saúde do alto da cabeça à planta dos pés, porque Jesus levou as nossas dores e enfermidades há 2000 anos atrás. E o Senhor, Espírito Santo, é aquele que faz essa conexão, trazendo saúde perfeita, essa saúde conquistada a nós por Cristo Jesus. Oramos com gratidão. Amém. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana. Permaneça abençoado, permaneça na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.